Olá, queridos. Estou postando então agora a correção do tema 8, correspondente obviamente à aula de número 8, no qual vocês vão encontrar bastante informação acerca de tabela periódica, porque é a parte mais sistemática de tabela, mais, como posso dizer, burocrática, usando ali alguns eufemismos, não é? Para se referir ao conteúdo, até porque agora vocês não encontrarão aplicações acerca dos elementos, mas sim comparações a respeito das suas propriedades, né? Por isso que é propriedade periódica. Então, o que eu vou pedir para ti? Para que vocês façam as questões inicialmente sempre com os esquemas trabalhados em aula em frente a vocês. Porque dessa maneira é como se tu consultasse um dicionário para aprender a falar um idioma novo, o que é natural, afinal tu não tem a memória, não é, de um computador, tu não tem um HD, digamos assim, na tua cabeça, capaz de guardar todos os vocabulários. E se os vocábulos para ti, obviamente, são obstáculos para o novo idioma, obviamente os conceitos químicos, os nomes, também são. Portanto, é legal que vocês tenham o quadro na frente de vocês de que, demonstrando, perdão, que, por exemplo, potencial de ionização e eletronegatividade ou afinidade eletrônica crescem para direita na tabela periódica nos períodos e para cima nas colunas. Sendo que os grandes expoentes são para potencial de ionização, os gases nobres, o hélio é o elemento que tem o maior potencial de ionização na tabela, e a eletronegatividade, o flúor. E o raio atômico e, bem como a eletropositividade, cresce para baixo nas colunas, para baixo, e para a esquerda nas linhas. Então essa é a grande dicotomia da tabela periódica. Se tu pegasse uma tabela assim e fizesse força e quebrasse ela em duas partes, nós teríamos para cima e para a tua direita os elementos negativos e de alto potencial de ionização, e para baixo, não é? Para baixo nas colunas e para a tua esquerda, os elementos grandes e de alto potencial eletropositividade. Perdão. Tudo bem? Então não esqueçam disso agora na hora de ver os temas, porque senão vocês vão encontrar muita dificuldade, vão ter que ficar fazendo mais do mesmo, repetindo as questões, isso te desestimula e passa uma falsa impressão de que tu não entendeu nada. Mas como é uma questão muito burocrática, propriedade periódica, sempre tenha isso perto, porque eu garanto para ti que na segunda, terceira questão tu já nem vai mais olhar para os quadrinhos trabalhados ou elaborados em aula, na nossa aula de número 8, e já vai fazer as coisas de forma mais espontânea. Quer ver? Então me cobra, vê se isso dá ou não certo agora na correção do tema 8. Acompanha aí então. Bom, vamos começar então a correção do nosso tema de número 8, referente à aula 8, já chegando no final, aí como o professor havia comentado. E essas questões de tabela periódica são bem interessantes porque elas mesclam às vezes números e aí os alunos podem se confundir e tal. Pô, a gente está acostumado com a flechinha, e por que agora tem valores numéricos inferindo propriedades periódicas? Então vamos tentar entender direitinho isso, né? Essa primeira questão diz assim: representam três elementos da tabela periódica, x, y e z, que têm raios em nanômetros ou nanômetros, né, correspondentes a x, não é, y e z. A gente percebe pelos valores que o x é o menor, y é o intermediário e z é o maior. Portanto, a gente só precisa procurar um elemento no qual x é menor, y é intermediário e z é maior. Observem que os três elementos que eles citam são os mesmos, lítio, berílio e sódio. Então, obrigatoriamente, não é? X tem que ser menor, Y tem que ser o intermediário e Z tem que ser o maior. Portanto, eu vou mostrar aqui para vocês onde estão lítio, berílio e sódio, para vocês referenciarem isso aos símbolos correspondentes, ok? Vamos lá? Ó, quem é o maior entre os três? Três citados, são esses três aqui. Ó, berílio, lítio e, deixa eu arrumar aqui, ó, berílio, lítio e sódio. Vamos lá? Quem é o maior? Sódio. Então, sódio tem que, tecnicamente, ser o elemento Z. Vou colocar aqui, ó, Z. Lítio é o intermediário, então ele tem que ser o Y, e o berílio é o menor, tem que ser o X. Por quê? Porque o raio atômico cresce para a esquerda nas linhas e para baixo nas colunas. Logo, vamos voltar aqui então à página correspondente. Pronto, tá ali, fechou. Tem que ser berílio, lítio
e sódio, e berílio, lítio e sódio, correspondentemente, se encontram na letra E. Tá aí a primeira, então, questão do tema, questão bem fácil. A única, digamos assim, diferença em relação às demais é o fato de haver agora números ao invés de dicas ou menções descritas acerca da posição de tal elemento na tabela periódica. Bom, depois deste a gente vem aqui para a questão 6, que é a próxima questão do tema, na qual a gente encontra a seguinte relação. Assinale a alternativa que indica corretamente a ordem crescente dos raios atômicos. Essa questão é bastante repetida na URGS, a URGS adora fazer isso, não é? Repetir essa questão inúmeras vezes, e ela traz a seguinte relação. Te dá todos os elementos metais alcalinos, e ele pergunta qual é a ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Relembrando que numa coluna a ordem crescente de raio atômico é de cima para baixo. Tudo bem? Então, se ele te dá aqui os metais alcalinos, como a gente fez anteriormente na questão de número 1, aqui a gente só vai precisar seguir a ordem do lítio até lá embaixo, frâncio. Então, a ordem crescente tem que ser lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Vamos procurar aqui? Tá ali, ó. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Letra E. Ok? Bem fácil também, questão acessível, nada muito complexo. Por favor, mais uma vez essa questão, foquem nos números. Os números não são equações, não são resultados de contas complexas, são meros indicadores de maiores ou menores valores ou propriedades para certos elementos. Por exemplo, os valores de eletronegatividade, então ele cita aqui, eletronegatividade, são 3,5, 3, 1,5 e 0,8. E podem pertencer respectivamente aos elementos. Então, os elementos que eles te dão são os mesmos. Oxigênio, sódio, nitrogênio, potássio. Tem ali o manganês também em alguns casos. Eu sugiro que vocês peguem a tabela para a gente não ficar com o vídeo muito desfocado, não é? Saindo e voltando o tempo todo, para que vocês localizem as posições desses elementos, ok? Até porque, na tabela periódica, vou fazer para vocês aqui, a eletronegatividade cresce nas linhas para a direita e nas colunas para cima. Então eu vou escrever aqui na própria questão, para ficar fácil de compreender, a posição dos elementos. Ele está dizendo que o oxigênio é quem tem a maior eletronegatividade dentre estes, e isso está correto, porque o oxigênio está bem aqui, na tabela periódica, certo? Só que ele diz que o sódio, que está aqui na tabela periódica, sódio, tem a segunda maior eletronegatividade dentre os citados. Isso está muito errado, né, pessoal? O sódio tem uma eletronegatividade muito baixa. Então está errada essa primeira. B, sódio com a maior, jamais. Oxigênio tem a maior dentre estes 4 citados na alternativa B. Nitrogênio com eletronegatividade maior que o oxigênio. Nunca, vocês jamais vão encontrar isso. O nitrogênio está do lado do oxigênio, o oxigênio mais à direita, consequentemente, o oxigênio tem maior eletronegatividade. Oxigênio, nitrogênio, manganês e potássio. Agora essa é boa. Resposta certa, letra D. O oxigênio está bem à direita, depois vem nitrogênio, o manganês é o metal de transição, está aqui, na linha 4, né? Deixa eu colocar aqui para ti, manganês. Assim, e depois o potássio, que também está na 4ª linha, lá na coluna de número 1. Então tá certinho. O oxigênio aqui maior eletronegatividade, nitrogênio em segundo, manganês em terceiro e potássio em último, de acordo com os valores mencionados na própria questão. Resposta certa, letra D. A 10, repetindo esse mesmo princípio ou proposta de questão, não é? Onde tu tem valores, números e questões sobre quem é maior, quem é menor. Então, dentre esses valores aqui, o maior é o Z e o menor é o X. Portanto, eu tenho que marcar para o X um valor pequeno e para o Z um valor alto. Logo, façamos juntos aqui então para ver se fica claro ou não, certo? X, Y e Z podem ser respectivamente. Lembrando que como são valores de energia de ionização, valores de energia de ionização, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui,
energia de ionização, eu não posso esquecer em hipótese nenhuma que a energia de ionização cresce para cima nas colunas e para a esquerda nas linhas, sendo o hélio o elemento de maior energia de ionização. Então comecemos assim, X pode ser o oxigênio, vou colocar o oxigênio na minha tabela hipotética, tu pode consultar na tua, que tenho certeza que já está aberta aí do teu lado. Y pode ser o berílio. Pô, pessoal, mas o Y ali ele tem uma energia maior, ó, 14,5 é maior que 5,4. Então tá errado isso, né? Porque o oxigênio ele tá mais pro sentido dos elementos de maior potencial de ionização. Então, nunca que o X, que tem um valor menor, que é o 5,4, pode ser maior que o Y, que tem um valor maior. Então, X pode ser o neônio, essa é boa, e Z pode ser o boro. Boa nada, né, pessoal? O neônio está logo abaixo aqui do hélio e tem um dos maiores potenciais da natureza. Como é que o boro, que está aqui nessa ponta da tabela, ó, ali perto do carbono, do nitrogênio, vai ter um potencial maior que o neônio? Não, não. Lembrando que o X tem um potencial de 5,4 e o Z tem um maior potencial, que é 21,6. Então, se o Z tem o maior potencial, que é o maior número, 21,6, tem que corresponder ao elemento também de posição, não é? Mais próxima ao canto, ou região da tabela periódica, com maior energia de ionização. Enterrada B também. C, Y pode ser nitrogênio e Z pode ser o lítio. Deixa eu te fazer uma pergunta, vou apagar aqui e vamos ver tudo de novo. Z não é o maior valor de potencial de ionização? Sim. Então, como é que o Z pode ser o lítio, que está aqui, ó, e o Y nitrogênio, que está aqui, ó, lá no canto dos de elementos de maior potencial de ionização? Olha o nitrogênio ali. Não dá, né, pessoal? Também está muito errado. D, X pode ser o lítio, essa é uma boa, porque o lítio está bem nesse canto aqui, onde os potenciais são pequenos. E Z pode ser o neônio, maravilha, porque o neônio está lá no canto dos elementos de alto potencial de ionização. Resposta certa, letra D. Que aí está errada. X pode ser o flúor. Flúor com menor potencial de ionização, menor que o berílio. No way, nem pensar. Errada a letra E. Resposta certa da questão 10, então, queridos, letra D. Bom, essa questão aqui é muito boa também, bem legal de fazer. Diz assim, o quadro abaixo apresenta valores comparativos de duas propriedades periódicas, medidos em unidades convenientes à propriedade. Então eles te dão valores, como eu te falei, maior para o menor, e não é, a gente vai localizar na tabela esses elementos para poder dizer quem é maior e quem é menor. Ok? Então vamos lá, vamos fazer assim. As propriedades 1 e 2 podem ser respectivamente. Primeiro eu preciso localizá-los na tabela. O cálcio na tabela periódica está aqui, ó, quarta linha, segunda coluna. O berílio está aqui, ó, em cima do cálcio, segunda coluna, ok? Segunda linha. E o selênio na tabela periódica, ele está lá do ladinho dos não metais, na quarta linha. Tá vendo? Lá na coluna do nitrogênio, na coluna 15. Então, a gente tem duas propriedades bem distintas aqui sendo evidenciadas. Ó, duas propriedades crescem para o lado do selênio, assim, e duas propriedades crescem aqui para o lado do cálcio, assim. As propriedades que crescem para o lado do cálcio são raio atômico, raio, e a eletropositividade. Por lado do selênio crescem outras duas, que são potencial de ionização e eletronegatividade, ok? Então a gente tem que sempre focar nestes dois, nessa dicotomia. Então a propriedade 1 tem como o seu expoente o cálcio. E se o seu expoente é o cálcio, eu tenho que dizer que essa propriedade 1 ou é o raio de atômico, não? Ou é a eletropositividade, porque as duas propriedades que crescem para o lado do cálcio são essas. Então a gente pode riscar a letra A, a gente pode riscar a letra C, já acabou a questão. Viu só que fácil? Ó, olha como é simples. Na propriedade 2, o expoente é o selênio. Qual é a propriedade que cresce para o lado do selênio? Potencial de ionização ou eletronegatividade.
Então a segunda só pode ser uma dessas duas. Resposta certa, letra B. Ok? Próxima questão do tema, questão 30 da PUC, que é uma questão também padrão, como eu falei para vocês, essa é uma tendência natural de questões de tabela, onde eles te dão um valor, e aí eles te perguntam, com base nos valores, quais são os expoentes e tal, quem tem a maior, quem tem a menor propriedade. Então eles estão te dando 3 elementos da tabela periódica. Repito, grosseiramente, eu vou escrevê-los aqui de uma forma não condizente à tabela. Hidrogênio é o elemento 1, está aqui o hidrogênio. Ele dá o hélio é o elemento 2, na outra extremidade da tabela, e dá o lítio, que está abaixo do hidrogênio. Lembrando que, mais uma vez, 2 propriedades crescem para o lado do hélio, para cá, que é o potencial e a eletronegatividade. Lembrando que o gás nobre não entra na eletronegatividade, porque não faz combinações atômicas. E 2 propriedades crescem para esse lado, que são eletropositividade e raio atômico. Então eles comentam que, sobre o potencial de ionização, então é a propriedade que eu quero, potencial de ionização. Potencial de ionização cresce para cá, para esse lado aqui, para o lado do hélio. Logo, o hélio tem que ter o maior potencial, que é o número 566. O lítio tem que ter o potencial mais baixo, que é o 124, e o hidrogênio tem que ter o potencial intermediário. Bem fácil questão, resposta certa, letra A. Tudo bem? Resposta, letra A. Assim, certo? Tranquilo, então, na questão 30 da PUC. Essa questão, se eu não me engano, peço desculpas, mas tem um gabarito errado. Eu não lembro se é essa questão ou se é outra, mas é um dos poucos erros que acabei deixando passar no livro, infelizmente, por isso são muitas questões, peço desculpas, e já estou reiterando, esse pedido de desculpas, essa errata, arrumando o gabarito com vocês aqui na correção. Diz assim: considere 3 elementos químicos designados como X, Y e Z que apresentam distribuição eletrônica de seus elétrons. Então observem que eles têm aqui, na primeira camada, camada K, tem 2 elétrons, na L tem 8, na M tem 8 e na N tem 1. Então ele diz, com base nessa distribuição, é incorreto afirmar. Olha que interessante. É incorreto afirmar. Os 3 elementos se localizam no mesmo período. Sim, todos os elementos que têm 4 níveis eletrônicos, eles têm 4 níveis, todos eles vão até a camada K, estão na mesma linha da tabela, em outras palavras, no mesmo período. O elemento Y é o mais eletronegativo entre eles. Tá, aí vem uma pergunta que muitos alunos agora devem estar se fazendo, que é, como diabos eu vou saber quem é o elemento Y, quem é o elemento X e quem é o Z? Queridos, é bem fácil, vocês são alunos brilhantes, obviamente já se deram conta disso. É só contar os elétrons. Por exemplo, o primeiro elemento tem 2 mais 8 mais 8 mais 1, 19. 19 elétrons é o elemento potássio, que tem 19. Assim. O segundo elemento tem 2 mais 8 mais 18, dá 28, mais 4, 32. 32 é o germânio, 32, embaixo do silício. 2 mais 8, 10, 28, mais 8, 36, criptônio. Criptônio, gás nobre, 36. Então eu tenho, na mesma linha da tabela, potássio está numa extremidade, germânio que está lá no outro lado e na outra extremidade, criptônio. Ok? Essa é a disposição dos elementos. Então o X o Y é o mais eletronegativo, tá certo. Lembrando que se alguém achou que o criptônio é o mais eletronegativo, por favor não cometam esse erro, porque gases nobres não têm eletronegatividade, pois não fazem combinações químicas. Logo, o germânio é o elemento mais próximo dessa região, tem que ser o maior elemento. O gabarito dessa questão da letra E. Não, essa questão está correta. Retiro tudo que eu disse, não é essa que tem um pequeno erro. Tá? Então, provavelmente a gente já chega na questão que tem um pequeno deslize de gabarito. Então, a letra B está errada, a letra A está errada, está certa, perdão, ele quer incorreta. C, X apresenta seus elétrons distribuídos em 4 níveis de energia, tá certo. Todos eles têm 4 níveis de energia, então está correto. O elemento Z apresenta maior potencial de ionização entre eles. Potencial de ionização cresce para cá também, como vocês podem ver, e está certo. Os gases nobres têm os maiores potenciais da tabela.
os três elementos têm a mesma eletroafinidade. Errado. A eletroafinidade cresce junto com a energia de ionização, ó, eletroafinidade ou afinidade eletrônica. E o elemento que tem a maior eletroafinidade é o germânio, o criptônio não tem, porque não se combina, e o potássio tem muito baixa. Errada a terceira afirmativa. Resposta errada, letra E. Bom, continuando aqui então, a questão 34, que é a questão mais chatinha, eu acho que já fiz até em aula com alguma turma, mas vou fazer aqui então para vocês, para a gente complementar o tema. Primeira coisa que é importante saber é que se trata de íon, e íon não está na tabela, então não dá para olhar na tabela isso aqui, tá? Então esquece da tabela periódica, nem olha. Tu vai ter que fazer a seguinte relação, todos eles têm 10 elétrons, queridos. Por quê? Ó, aqui estão os números atômicos deles, não é? De cada um destes elementos. Por exemplo, o número atômico do nitrogênio é 7. Se ele ganhou 3 elétrons, fica com 10. O oxigênio é 8. Ganhou 2 elétrons, fica com 10. O flúor é 9. Ganhou 1 elétron, fica com 10. O neônio não perdeu nem ganhou, 10. Sódio, 11. Putz, o que eu fiz aqui? Sódio é 11. Perdeu 1 elétron, 10. Magnésio é 12, perdeu 2 elétrons, 10. Alumínio é 13, perdeu 3 elétrons, 10. Então, todos eles têm 10 elétrons. Por favor, caso você não tenha entendido, marque um plantão urgente, porque a gente trabalhou bastante essa questão de íons, não é, pessoal? Carga negativa indica que houve ganho de elétron, carga positiva, perda de elétron, ok? Negativo é ânion, positivo é o cátion, certo? Bom, o gás nobre é a espécie que apresenta maior potencial de ionização. Não dá para olhar na tabela. Por quê? Vou explicar. Porque se todos têm 10 elétrons, significa que todos têm duas camadas eletrônicas. A primeira camada que é a K e a segunda que é a L, com 8 elétrons. Eu faço essa observação a partir da distribuição eletrônica de Pauling, que a gente fez bastante também na aula de número 6. Então, como funciona? O núcleo desse átomo é que vai definir quem é maior ou quem é menor. Por exemplo, o nitrogênio ele só tem 7 prótons puxando esses elétrons. Então a força de atração dele é muito pequena. Portanto, esse átomo fica bastante grande. Já o alumínio, que é o outro elemento, na outra extremidade, ele tem os mesmos 10 elétrons, olha ali, camada K com 2, camada L com 8, ok? Só que esse átomo ele tem um núcleo muito forte, muito poderoso, com 13 elétrons. Então se tem, 13 prótons. Então se ele tem 13 prótons, a força de atração dele é muito maior. E se a força de atração do núcleo para com os elétrons é muito maior, prestem atenção à diferença dos raios. Ó. O alumínio vai ser um átomo muito pequenininho, e o nitrogênio aqui, menos 3, vai ser uma partícula bastante grande. Tá vendo? Certo? Então, repetindo, o raio vai crescer para a esquerda. Por quê? Quanto menos próton no núcleo um átomo tiver, mais fraco é esse núcleo, menos o núcleo puxa os elétrons para si. Consequentemente, maior vai ficar o átomo. Ok? Então a gente sempre tem que pensar no átomo assim, se um núcleo puxa muito o elétron para si, o átomo vai encolhendo, porque ele vai indo para o centro. Agora, se o núcleo puxa muito pouco os elétrons para si, o átomo fica grande, porque ele fica afastado do núcleo, do centro. Então, se o raio cresce para a esquerda, o potencial de ionização, que é a propriedade oposta ao raio, só pode crescer para a direita. Tá? Ah, não entendi. Tá, então talvez tu não tenha entendido, porque tu não lembra o que é o potencial de ionização. O potencial de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. Quanto de energia eu preciso para arrancar esse elétron aqui do alumínio mais 3? Muito mais energia, porque esse elétron está muito perto do núcleo do alumínio. Agora, aqui no sódio, do nitrogênio, se eu quiser arrancar esse elétron, eu vou precisar de pouca energia, porque esse elétron já está mais afastado do núcleo. E quanto mais afastado o elétron está do núcleo, lembrando que o núcleo atrai o elétron, mais fácil vai ser para puxar esse elétron.
Então, o potencial de ionização, olha, não entendi nada do que tu explicou, vou falar bem devagarinho então. O potencial de ionização é a energia necessária para arrancar elétrons. Convenhamos que se eu não precisar de muita energia para arrancar o elétron, é porque o núcleo não está puxando muito ele. Tudo bem? Se o núcleo não está puxando muito ele, é porque o núcleo é fraco e esse elétron está longe do núcleo. E se ele está longe, sabemos que distância é contrária à força de atração, certo? Então, quanto maior for o raio, menor é o potencial de ionização. Quanto maior for o raio, menor é o potencial de ionização. Quanto menor for o raio, maior é o potencial de ionização. Portanto, a terceira afirmativa, ó, N-3 tem o maior raio, tá certo? Olha a flechinha ali onde está escrito raio. Aqui, ó, raio. Tudo bem, queridos? E a L+3 é a espécie de menor raio atômico, tá certo? Porque é a outra extremidade. Como o professor falou, é o íon que tem mais prótons no núcleo, puxa mais para si o elétron. Lembrando que quem agora perdeu a linha de explicação, não dá para olhar na tabela, são íons e todos têm o mesmo número de elétrons. Então a gente tem que pegar essa análise que a gente fez aqui das camadas e o número de prótons no núcleo. E a resposta da 2 está errada, porque o gás nobre não tem o maior potencial de ionização nessa série. Quem tem o maior potencial de ionização é o átomo menor. Consequentemente, é o alumínio+3. Errada a segunda. Resposta certa da questão, 1, 3 e 4, letra E. Tudo bem? Então não é tão difícil assim. É só pensar, quanto mais forte o núcleo, mais o núcleo atrai seus elétrons. Ponto. A força do núcleo é vista pelo número de prótons que ele tem. Muito próton no núcleo, muita força. Pouco próton no núcleo, pouca força. Ok? Se tu não entendeu, por favor, marca um plantão, porque a gente precisa retomar algumas coisinhas bem básicas sobre a atomística e a gente não pode deixar isso passar, afinal, é uma questão bem fácil. Certo, queridos? Vamos para a próxima. Essa questão é bem interessante também, porque ela trabalha com raio iônico. Funciona assim, ó. O raio atômico e o raio iônico. Bom, a gente pode perceber que antes ele era 160 e depois ele foi para 72. Significa que daqui para cá o valor diminuiu. E aqui ele era 66 e foi para 140. Aumentou. Quem é que aumenta e quem é que diminui? Cátions diminuem, ânions aumentam, como vimos em aula. Por que um cátion diminui? É bem fácil de pensar. Quando tu arranca elétrons de um átomo, o átomo vai ficando menor. Por exemplo, o sódio ele tem um elétron na última camada. Se eu arrancar esse elétron do sódio e transformá-lo num sódio mais, olha ali, perdeu o elétron, ele vai ficar bem menor, porque perdeu o seu elétron. Viu só? Cátions diminuem. E se o tamanho do primeiro átomo mencionado ali diminuiu, foi de 160 para 72, diminuiu, o primeiro átomo vira cátion. Cátion. E se ele vira cátion, significa que ele é um metal, porque só os metais viram cátions. Sabendo que ele é um metal, a gente arrisca a letra C, que é um não metal, e a letra D, que é não metal. Depois dessa, a gente percebe que a segunda teve um aumento do raio. Se teve um aumento do raio, o que acontece? Opa, quem aumenta o raio é o ânion. Por quê? Não entendi. É bem fácil. Ó. Elétrons são cargas negativas. Elétrons são cargas negativas. Então, quando a gente começa a agregar muito elétron no átomo, esse átomo, por exemplo, imagina um flúor assim. Aí imagina um elétron entrando aqui no flúor, assim, ó, o elétron entrando no flúor, tá ali o elétron. Quando o elétron entra no flúor, o flúor na última camada já tem 7 elétrons. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se quiser agregar mais um elétron, esse flúor vai inchar, porque os elétrons, de um jeito grosseiramente falando, não é de um jeito didático, ele vai aumentar, porque elétrons se repelem, afinal são negativos. Então esse átomo de flúor que tinha um tamanho, imagina um flúor assim, ó. Quando entra o elétron e ele vira um flúor menos, ele vai expandir. Ó, flúor menos. Por quê?
porque ganhou o elétron precisa de mais espaço, vai acabar aumentando o tamanho do átomo. Então, como a gente falou bastante em aula, pulei aqui, desculpa. Deixa eu voltar aqui para a questão. Aí, pulei bastante. Desculpa, queridos. Deixa eu voltar aqui para a questão rapidamente. Pronto. Como nós falamos bastante em aula, ok? Tá ali. Cátions diminuem, ânions aumentam. Então, o segundo átomo aqui, obrigatoriamente, tem que ser um ânion. E se ele for um ânion, certo? Só pode ser um não metal. Ametal. Tudo bem? Então a gente já pode riscar aqui a letra B também, que tem metal e metal. Logo, a gente vai ter como possibilidade berílio e iodo e magnésio e oxigênio. A resposta, obviamente, vai ser magnésio e oxigênio. Afinal, o magnésio fica na terceira linha da tabela periódica, aqui, e o oxigênio fica na segunda linha da tabela periódica, aqui. O oxigênio fica bem para o lado de quem tem alta energia de ionização, como vocês podem ver, e o primeiro elemento tem baixo, o segundo tem alta, e ele é o não metal, né? Como a gente estava procurando. E o magnésio fica para o lado de quem tem baixa energia de ionização. E observem que a energia de ionização do magnésio é baixinha, menor, 736. Outra coisa, o átomo neutro de magnésio é maior, lembrando que o raio fica para esse lado aqui onde o magnésio está, e o átomo neutro ali, ó, de oxigênio é menor. Lembrando que o oxigênio, obviamente, fica para o lado de quem tem um raio pequeno. Resposta certa, então, letra E. A questão 39 é uma questão muito fácil. Basta apenas nós recordarmos para onde crescem as propriedades, que é só uma memorização de flechinhas, ok? Deixa eu mostrar aqui para ti. Certo? Diz assim, considere a representação da tabela periódica abaixo. Pode-se afirmar que os elementos representados na região especificada pela letra A, está ali a letra A, apresentam. Muito fácil questão, feita rapidinho, cresceu para cá, só pode ser ou o raio atômico, raio, ou a eletropositividade. Então, baixa afinidade eletrônica, essa é boa. Alta eletronegatividade? No way. Elevada densidade, densidade cresce para o ósmio. Baixa afinidade eletrônica e alto potencial de ionização. Não, potencial de ionização cresce para o outro lado. Elevada eletronegatividade, cresce para o outro lado. Grande raio, pronto, e consequentemente baixa eletronegatividade. Se alguém esqueceu, por favor, eletronegatividade, queridos, cresce para a direita nas linhas, para cima nas colunas. Resposta certa dessa questão muito fácil, letra E, não é? Grande raio e baixa eletronegatividade. Essa questão ela é muito bonita porque ela mostra o crescimento da propriedade potencial de ionização de acordo com o número atômico. Ficou ruim porque acidentalmente eu não vi na formatação e o eixo X desse gráfico é o número atômico e aí ele ficou escondidinho aqui embaixo. Ó, talvez vocês consigam ver agora, ó. Tá vendo? Número atômico, ali embaixo, não é? Do texto escrito, certo? Então eu vou fazer com vocês aqui, ó, para ficar mais claro, se bem que também caso alguém não tenha entendido, opa, uma lida novamente já te ajudaria, porque ele falou, ó, a variação do potencial de ionização em função do número atômico. Então como é que varia o potencial de ionização? Vamos lá? Varia assim, cresce para a direita nas linhas, para cima nas colunas, ok? Bem fácil mesmo. Tá, e aí o que acontece? Bom, vamos fazer a questão. Se ele aumenta nas linhas para a direita, significa que sempre que a gente vai lendo a tabela periódica, ó, ela se desenrola para a direita. O hidrogênio, que é o elemento 1, está aqui. O hélio, que é o 2, está aqui e tem o maior potencial de ionização. Depois vem o lítio, que é o terceiro, que tem um potencial muito baixo. Aí vem o berílio e assim vai, até o neônio, que tem um potencial muito alto. Então observem que o potencial, ó, ele vai aumentando conforme nós vamos lendo a tabela periódica, vamos nos encaminhando para a direita na tabela.
Portanto, ó, quando a gente começa no hidrogênio, que é o elemento 1, ele tem um potencial mais baixo. O hélio, que é o elemento 2, tem um potencial super alto. Aí depois, quando a gente vai para o lítio, aqui o lítio, cai bastante o potencial. Aí vem o berílio do ladinho, ó, berílio, tá vendo? Vai aumentando até o neônio, que é o maior. E depois cai de novo o potencial quando chega no sódio, que é o nosso elemento X. Aí vai aumentando, 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 até chegar no argônio, que é o elemento de maior potencial nessa linha. Então o X obrigatoriamente tem que ser o sódio e o argônio tem que ser o Z. O Y pode ser qualquer elemento, porque a gente não tem uma precisão de acordo com o gráfico. Tudo bem? Lembrando mais uma vez que nas linhas, nos períodos, que é para onde aumenta o número atômico, o potencial cresce para a direita. Ele vai crescendo, ó, hidrogênio até o hélio, muito grande. Aí depois ele cai de novo, diminui. Ó, aí vai do lítio até o neônio. Tu viu isso? Aí depois cai de novo. Aí vai do sódio até o argônio. E assim vai. Então ele sempre vai aumentando, ele vai subindo e depois desce. Sobe, desce, sobe, desce. E os pontos de mínimo e de máximo só podem ser elementos das colunas 1 e 18, respectivamente. Logo, resposta da questão 40, letra B, sódio é o elemento X e Z é o elemento argônio. A próxima questão, uma questão bem chata do ITA, mas não é tão difícil assim. O chatinho é tu conseguir decifrar o que eles fizeram para vocês aqui, que é esse monte de código, né? Mas assim, ó, ele diz que tu tem um gás nobre e tem toda essa distribuição eletrônica aqui, certo? E esses elementos distribuídos são ânions, todos eles ganharam um elétron. Então eu vou ler contigo a questão para ver se flui caso tu não tenha lido ela. Diz assim, considere os átomos hipotéticos neutros V, X, Y e Z no estado gasoso. Quando tais átomos recebem um elétron, então aqui já está a explicação do ânion, né? Recebem um elétron, cada um as configurações eletrônicas fundamentais dos seus respectivos ânions são dadas por. Bom, e aí ele te pergunta, na configuração acima, gás nobre, representa a configuração do diagrama de Linus-Pauling para o mesmo gás nobre e N é o número quântico principal de todos os ânions. Baseado nessas afirmações, é correto afirmar que... Tá, parece ser impossível, mas é uma barbada. Vou te mostrar como tu faz. A primeira coisa é inventar um número para o gás nobre, escolher um gás nobre da tua preferência e sair depois contabilizando os elétrons. Eu vou escolher o gás nobre neônio, porque o neônio é fácil de fazer conta e tem poucos elétrons, tem 10. Então eu vou supor que o gás nobre que eu tenho escolhido seja o neônio, e ele vai ter 10. Se ele tiver 10 elétrons, nós vamos fazer a contabilidade. 10 mais 2 dá 12, mais 6, 18, mais 10, 28, mais 2, 30, mais 6, 36. Então, o elemento V menos tem 36 elétrons, ok? 36 elétrons. Mas tem um problema, esse é o V menos. Então, se o V menos tem 36 elétrons, o V zero neutro tem 35. Viu só que barbada? Bah, eu não entendi, ficou muito difícil a tua explicação. Não é, queridos, olha que fácil. Se o V-, que é um átomo que tem um elétron a mais sobrando, ele é um ânion, tem 36, retirem esse elétron para nós descobrirmos este elemento na tabela. Pois a tabela sempre tem o elemento neutro, então ele vai ter 35. Logo, o V é o elemento 35. E se vocês aceitarem minha sugestão, vocês podem retirar um elétron de cada um dos elementos para achar já o elemento direto, não tem problema. Bom, vamos ver se eu me faço entender na segunda, caso não tenha me feito. Gás nobre, então, é o neônio, que eu inventei, escolhi ele, não é para fazer essa análise. Tá, mas esse N tu não vai fazer nada? Não, queridos, porque o N é um nível, então ele não vai influenciar aqui, pois eu quero saber apenas o número de elétrons para descobrir o elemento em questão. Então, por exemplo, se eu escolhi o gás nobre neônio, começa com 10, eu só preciso contabilizar o restante dos elétrons para descobrir o átomo neutro. Ó, 10 mais 2 dá 12, mais 6 dá 18.
Portanto, o X- tem 18 elétrons. X- tem 18 elétrons. Logo, o X0 vai ter 17. Então é só procurar o elemento 17. Viu que fácil? Y-, vamos lá. 10. Aí tu continua. 10. 10 mais 2 dá 12, mais 6 dá 18, mais 10 dá 28, 30, 33. Opa, 33 é o Y menos 33. Vamos tirar um elétron do Y e ele vai ficar com 32. Tá vendo? Então Y tem 32. E o Z menos 10, porque eu optei pelo neônio, não é? E tu escolhe o neônio e tu continua, né? Aí com os níveis, ó. Vai até o neônio, que são 10 elétrons, a gente vai distribuindo, tipo, ó, 1s2, 2s2, 2p6, ok? Ficou muito feio aqui, deixa eu arrumar. Pronto. Então daí, ó, o N ali que ele cita seria 3s2, 3p3, viu só? Mas não precisa colocar o N, porque vai depender do gás nobre que tu vai escolher. Eu escolhi o neônio, que tem essa distribuição aqui, ó, neônio, para facilitar a minha vida. E vocês, repito, não precisam se preocupar com o nível, apenas com o número de elétrons. Então, 10 mais 2 vai dar 12, mais 3 vai dar 15. Então, 15 elétrons é a quantidade de elétrons que o Z- tem. O Z sozinho vai ter 14. Então, o Z é o elemento 14. Ah, mas eu não entendi nada que tu fez. Não é difícil. É só procurar o elemento 35, 32, 17, 14. Vamos lá? Bom, vou começar aqui com 32. 32 é o germânio. O 14 é o silício, que está em cima do germânio. O elemento 35 é o bromo. E o 17 é o cloro. Tá vendo? Então vou colocar os símbolos correspondentes porque o item incomodou a gente por causa dos símbolos. O 35 é o V. V. O 17 é o X. O 32 é o Y. E o Z é o elemento 14, que é o silício. Z. Certo? Feito. Agora ele te pergunta assim, ó, o átomo... Observem que eu estou fazendo essa análise porque ele só quer saber do átomo neutro. Por isso que eu vi eles neutros na tabela para descobrir qual é qual. Então a gente vai começar assim. Relembrando que duas propriedades crescem para a direita e para cima, que são o potencial de ionização e a eletronegatividade, e duas propriedades crescem para baixo e para a esquerda, que são raio e positividade. Então vamos lá. Átomo V tem maior energia de ionização entre eles. Não, está errado. Como tu pode ver, é o X. O átomo Y deve ter maior energia de ionização entre eles. É o X. Porque a energia de ionização cresce para a direita e para cima. O átomo V tem maior afinidade eletrônica que o X. Não, o X tem maior afinidade porque a afinidade cresce para cima nas colunas e para a direita nas linhas. D. O átomo Z tem maior afinidade eletrônica. Não, é o X. E acabou a questão. O Z tem maior afinidade eletrônica que o Y. Tá certo, porque na coluna a afinidade eletrônica cresce para cima e o Z está mais acima que o Y. Resposta certa, letra E. Questão 47. Como é difícil para um escoteiro carregar panelas? A comida mateira é usualmente preparada enrolando o alimento em folhas de papel alumínio e adotando uma versão moderna de cozinhar com o uso de folhas de argila. A camada de valência do papel alumínio, do alumínio, seu estado fundamental é A. Bem fácil. Como o alumínio está na terceira coluna, a camada de valência dele é a camada 3. Na terceira linha, desculpa. Lembrando que a distribuição do alumínio é, como o alumínio tem 13 elétrons, caso tu queira fazer,
É 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. 13 elétrons distribuídos. Ok? Ó, 2 aqui, mais 2 dá 4, mais 6 dá 10, mais 2 dá 12, mais 1 dá 13. E o seu subnível mais energético é o P. Tá aqui, ó. Então, terceira e P. 3P. Resposta certa, bem facinho. Letra E. 49. Um aficionado pelo The Big Bang Theory, que tem como um dos principais bordões a palavra Bazinga, comprou uma camisa alusiva a essa palavra que representa os seguintes elementos. Então, para quem gosta do Sheldon aí, não é? E do Leonard e do restante do pessoal, ó, já dá para associar facilmente a questão. Em relação a esses elementos, considere as afirmações abaixo. Zinco tem maior raio atômico que o bário. Bom, eu vou desenhar aqui como se fosse na tabela esses elementos, ok? Fica assim, ó. O bário está na segunda coluna e na sexta linha. O zinco está na quarta, na coluna 12, e o galho está na quarta linha, na coluna 13. Então a gente sabe que quem tem maior raio e maior eletropositividade é o bário. E quem tem, não é, as propriedades opostas é o galho. Ok? Então, o zinco tem raio maior que o bário. Nem pensar, o bário tem maior raio. Zinco mais 2 e galho mais 3 são isoeletrônicos. Tá certo, porque se o zinco tem 30 elétrons e ele perde 2, ele fica com 28. Se o galho tem 31 elétrons e perde 3, galho perde 3, fica com 28 também. E 28 e 28 é o mesmo valor, logo são isoeletrônicos. Tá certo. Bário é o elemento que apresenta menor potencial de ionização. Não, desculpa, sim, ele é o que tem o menor potencial de ionização, pois o potencial de ionização cresce para a direita nas linhas e para cima nas colunas. Resposta certa, 2 e 3. Letra D. Questão 52 da PUC. A 52, que é uma questão estranha, porque eles te dão os valores das eletronegatividades, como tu pode ver bem ali, tá vendo? E ele vai requerer uma leitura desses valores, né? Então a gente vai ver assim, queridos. Em relação ao quadro apresentado, é correto afirmar que os valores de eletronegatividade dos metais alcalinos são inferiores ao dos gases nobres. Ó, eletronegatividade dos alcalinos, que são estes aqui, 10908, deixa eu apagar aqui, senão pode confundir, são inferiores aos dos gases nobres. Queridos, os gases nobres nem tem. Então, o dos gases nobres é inferior a dos metais alcalinos. Está errado essa afirmação. Letra B. Os halogênios apresentam forte tendência em atrair elétrons em ligações covalentes. Covalentes a gente não viu ainda, vai ver agora na aula 9, é a ligação que ocorre entre os não metais. E podem formar ânions. Ânions são os elementos não metálicos, justamente, e que são pequenos e por isso tem uma alta eletronegatividade. Tá certo? Resposta certa da questão. Letra B. Ok? A B está correta. Deixa eu apagar essa parte, senão aqui dá, senão a gente vai achar que ela está correta também. Por que as outras estão erradas? Os elementos que possuem 2 níveis de energia apresentam menores eletronegatividades. Tá, vamos olhar aqui então essa tabela. Eu vou pegar um elemento que tem 2 níveis de energia. O oxigênio. Lembrando que quem está na segunda linha da tabela tem 2 níveis de energia. Quem está na terceira tem 3. A eletronegatividade do oxigênio é bem maior que a do enxofre. A eletronegatividade do nitrogênio é bem maior que a do fósforo. Então quem está na segunda linha tem 2 níveis, tem eletronegatividade maior e não menor. Está errada a letra C. As eletronegatividades na D dos elementos do grupo do carbono decrescem regularmente. Tá, então eu vou olhar só o grupo do carbono. Vamos ver o grupo do carbono.
decrescem regularmente. 2,5, 1,9 e aumentou. E depois ficou 1,9 de novo. Então, desculpa, queridos, mas não decresceu regularmente. Ó, ela era alta, desceu. Aí ela subiu e desceu de novo. Portanto, não é regular isso aqui, por favor. Resposta da D está muito errado. E os elementos boro, germânio e antimônio apresentam igual eletronegatividade. Jamais vai ter igual eletronegatividade, queridos. Boro, germânio e antimônio, a não ser que eles te deem dados, obviamente, para tu consultar como eles deram. Então, e eles deram, então logo vamos consultar para não cometer nenhuma gafe, não é? Enfim, acabar errando a questão por isso. Mas se vocês encontrarem isso numa prova, a resposta é não, só se derem os valores de eletronegatividade, porque daí eles querem que tu consulte para ver isso. Então vamos lá, boro, 2, antimônio, 2, é a mesma, germânio, 2. Então ó, a professora acabou se equivocando, né? Como eu falei para vocês, eles deram, eu queria que vocês consultassem. Ah, mas então essa é a resposta correta também. Calma, vamos ler tudo. E tem o mesmo número de elétrons no nível de valência. Tá aí, pronto, erro crasso. Como o boro está na 13ª coluna, na coluna 13, ele tem 3 elétrons de valência. Como o carbono está na 14, ele tem 4. Como o nitrogênio está na 15, ele tem 5. Então o boro tem 3, o germânio que está na família do carbono tem 4 e o antimônio que está na família do nitrogênio tem 5. Eles não têm o mesmo número de elétrons de valência. Resposta certa, letra B. 56, questão da UX. Vamos lá. Muitos elementos são fortificados com vitaminas e minerais. Por exemplo, alguns cereais matinais recebem a adição de um elemento químico ferro. Por isso, usam-se minúsculas raspas de ferro que são convertidas em compostos de ferro nos intestinos, de modo que ele possa ser absorvido. O elemento químico ferro, letra A, possui 2 estados de oxidação, Fe+2 e Fe+3, tá certo. Em química inorgânica, a gente vai trabalhar bastante isso. Ferro é um metal que tem apenas 2 NOx, e estes NOx são +2 e +3. Caso vocês não saibam disso ainda, o que não é um problema, porque a gente vai trabalhar, queridos, podemos eliminar pelas outras alternativas que são bem fáceis. Pertencem ao 5º período, ou seja, a 5ª linha da tabela. Não, é a 4ª linha da tabela. Forma cátions ferro +2, receber, cátion não recebe, perde. Tem eletronegatividade maior. Não, metal quer dar elétron, não receber. É menor que os halogênios que estão na coluna 17. É classificado como metal de transição interna. Transição interna é da linha dos lantanídeos e dos actinídeos, lá daquelas 2 linhas adicionais, do lantânio e do actínio. Tá errado, ele está na 4ª linha da tabela. Resposta certa dessa questão, letra A. Questão da UFSC 59. Vamos ver aqui o que a gente tem nessa questão. Ok? Uma questão bastante grande, né, pessoal? Que te falaria sobre o Pauling, bioquímico, cristalógrafo, biólogo molecular, investigador, médico e ativista norte-americano. Morre em Big Sur, Califórnia, em 94 aos 93 anos. O Pauling foi um dos grandes, uma das alegrias na ciência que a gente teve, né? Graças a ele a gente consegue entender muita coisa sobre a distribuição dos elétrons. A contribuição de Pauling no desenvolvimento científico no século XX é excepcional. Pauling é reconhecido como um cientista muito versátil devido às contribuições em diversos campos, incluindo a química quântica, química inorgânica e orgânica, metalúrgica, imunologia, psicologia, desintegração radioativa, entre outros. Em 1939, Pauling publicou sua obra mais importante, A Natureza da Ligação Química, em seu desenvolvimento, em que desenvolveu o conceito de hibridação ou hibridização das órbitas atômicas.
Para descrever a capacidade do átomo de carbono de formar 4 ligações, Paulo introduziu o conceito de orbitais híbridos, nos quais as órbitas teóricas descritas pelos elétrons se deslocam em suas posições originais devido à mútua repulsão. Para o caso de compostos cuja geometria não se pode justificar mediante uma única estrutura, propôs o modelo de híbridos de ressonância que contempla a verdadeira estrutura da molécula, com um estado intermediário entre duas ou mais estruturas suscetíveis de serem desenhadas. Introduziu ainda o conceito empírico de eletronegatividade com a medida de poder de atração dos elétrons envolvidos em uma ligação de caráter covalente por parte de um átomo. De acordo com as informações acima e com relação às descobertas de Linus Pauling, é correto afirmar que, então, um texto introdutório, contextual, sem muita contribuição para a questão. A eletronegatividade do bromo, ok? Bromo é maior que a do flúor. Nunca, pessoal, por favor, o flúor é o elemento que tem a maior eletronegatividade da tabela. Lembrando, caso alguém tenha esquecido, o que não é uma coisa muito boa a essa altura da resolução, queridos, que eletronegatividade cresce para cima nas colunas e para a direita nas linhas. E o flúor, ele está acima do bromo, ok? Então, o flúor tem mais eletronegatividade que o bromo. A primeira está errada. 2. Considerando a distribuição eletrônica para átomos, o átomo neutro de magnésio, pode-se afirmar que a camada de valência é composta por 2 elétrons em orbitais s dispostos na terceira camada. A 2 está correta. O magnésio tem 12 elétrons. Vou distribuir aqui embaixo o magnésio para vocês terem um cantinho. Se o magnésio tem 12, vamos fazer a distribuição dele. Magnésio, 12. Vai dar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Tudo bem? Como ele mesmo fala ali na questão, tá certinho. A segunda assertiva. 4. O composto KCl possui ligação com caráter iônico, ao passo que... O que é iônico? Iônico é formação ligada, ou ligação formada por metal e não metal. E tá certo, metal e não metal. Ao passo que a molécula de NH3 possui ligação de caráter covalente. Tá certo, covalente é só não metais. Veremos isso agora na aula 9, uma aula bem importante. Então, 2 e 4 somando 6. 8. Benzeno. No benzeno, a inexistência de híbridos de ressonância sugere que os elétrons que participam das ligações covalentes entre átomos de carbono estão dispostos em orbitais sigma. Não, pessoal, também é pi. E ele tem inexistência de híbridos de ressonância. Para lembrar um pouquinho da química orgânica, essa é bem fácil também, da orgânica, o benzeno é um exemplo clássico, porque ele tem aquela bolinha no meio. E a bolinha do meio é justamente o sinal de ressonância. São elétrons girando ao redor desses carbonos. Portanto, mesmo que a gente não tenha visto orgânica, isso é um conhecimento bem simples de química orgânica, e inviabilizaria essa afirmativa. 16. O ácido metanóico, o hidrogênio ionizável, interage por meio de ligação iônica com o átomo de carbono. Não, queridos. Ligação iônica é ligação entre metal e não metal. E o ácido metanóico mete a um carbono, ácido é o diácido carboxílico. Então ele tem essa fórmula aqui, ó. Esse é o ácido metanóico. Se é da química orgânica, só tem não metal. E se só tem não metal, a ligação é covalente. Muito errada, 16. Portanto, no somatório, só pode ter ali 2 e 4, 6. Vamos ver se a 32 está certa ou não, para a gente ver se dá 38 ou se dá 6. Na molécula do etanol, lembrando que etanol é um composto orgânico formado só por não metais, o polo negativo encontra-se sobre o átomo de oxigênio, tá certo, porque ele tem mais eletronegatividade que o carbono e o hidrogênio, tá certo. Nem precisa saber quem é o etanol ou de orgânica, porque a gente sabe que o oxigênio ele fica, como está aqui ó, nas flechinhas, do lado do flúor. Então ele tem mais eletronegatividade que o carbono e que o hidrogênio que fica lá do outro lado da tabela. Lembrando que a eletronegatividade cresce para a direita nas linhas, para cima nas colunas. Somatório da questão, 38. Letras ou números certos, 2, 4 e 32.
E a última questão do tema, questão 62. O galho é um metal de baixíssimo ponto de fusão, o cromo é um metal usado em revestimentos e é importante elemento constituinte nos átomos. Potássio e césio são metais altamente reativos. A segunda alternativa que apresenta os átomos de césio, cromo, galho e potássio na ordem crescente de tamanho. Questão bem amiga da URGS desse ano, bem fácil. Por quê? Césio é o maior átomo, potássio está aqui, cromo está na quarta linha, mas lá é o metal de transição, e o galho está aqui também na quarta linha, lá do ladinho, embaixo do alumínio, na quarta linha, lá do lado dos representativos. Então, o maior átomo tem que ser o césio, porque o raio cresce para baixo nas colunas e para a esquerda nas linhas. Depois o potássio, césio primeiro, depois potássio, depois cromo, depois galho. Então, se é uma ordem crescente de tamanho, o maior tem que ser o césio, ou o menor, desculpa, tem que ser o galho, depois o cromo, depois o potássio e por último o césio. Galho, cromo, potássio e césio, letra A. Ok? Deu ou não deu certo? Viu só? Então, é exatamente isso. É sempre a mesma coisa. A grande dificuldade, às vezes, que nós encontramos é lembrar direita e esquerda, né? Que é uma confusão natural para muita gente, fala por experiência própria. Então, tirando isso, só lembrar a mesma coisa, para cima e para a direita aumenta potencial de ionização e eletronegatividade, ou afinidade eletrônica, para baixo e para esquerda, raio atômico e eletropositividade. Algumas coisinhas que valem a pena serem lembradas, assim, e que valem a pena, não é? Recordar, perdão. E também que podem ser alguns detalhes em questões, são, por exemplo, raio iônico. Cátions diminuem, vocês viram isso ali, e ânions aumentam, como a gente trabalhou bastante em aula. Então qualquer questão que trouxer um cátion, sempre lembra que ele vai encolher, pois está perdendo elétrons, o átomo vai ficando menor, lembra de uma cebola. E o átomo, né, nesse modelo atômico básico de Bohr, que lembra essa cebola, cada nível corresponde a uma camadinha, né? Então, e o átomo que ganha elétrons e se transforma consequentemente num ânion, ele vai expandindo, pois vai aumentando a sua camada eletrônica, ou, às vezes, não mudando a camada, não é? Porque quando a gente tem ingressos de elétrons, a gente não tem alteração de camada na maioria das vezes, exceto em alguns exemplos teóricos, mas na prática o que acontece é uma expansão do orbital. Então, por exemplo, se tu tens lá o ingresso no orbital S, que é aquele orbital esférico, vem sharp, né, em inglês, né, que é o orbital compacto, que é o esférico, se entra um elétron no orbital S, ele dá uma expandida, porque elétron é elétron. Mesmo que os spins girem ao contrário, criem campos magnéticos de atração, mesmo assim a gente vai ter um aumento, não é, espacial em virtude de uma carga elétrica a mais que está englobada neste espaço chamado de orbital. Então, por favor, não esquece disso. Cátions diminuem, ânions aumentam. É a única, digamos, barreira, o único obstáculo que se encontra nessa parte. Espero que eu tenha te ajudado, me feito entender. Se não me fiz, como de praxe, marca um plantão, vou estar esperando por ti nesse plantão. Certo? Um grande abraço para vocês e até a nossa aula 9. Tchau, tchau, pessoal.